mais uma vez aqui juntos para dialogar a respeito da Igreja de Jesus Cristo, né? Para alguns estudiosos, Jesus Cristo não fundou igreja nenhuma, mas os cristãos acreditam que Jesus deu início a um novo movimento, né? E esse novo movimento, através dele, chegamos hoje aqui. Vamos falar hoje sobre um dos evangelhos, o Evangelho de Mateus, e observar o que os críticos têm a dizer sobre esse Evangelho de Mateus, no tocante à autoria, próprio conteúdo, a data, né? Segundo os estudiosos, quando foi possível. E estamos aqui para isso. Um grande número de estudiosos afirmam que esse evangelho aqui de Mateus, na verdade, a autoria nunca foi de Mateus. Na verdade, tecnicamente falando, se você pegar, e se nós tivéssemos acesso ao manuscrito original, tecnicamente falando, não existe autoria, nem para Mateus, nem para Marcos, nem para Lucas, nem para João. Você pode olhar que não aparece. E isso, com o passar do tempo, para distinguir um evangelho do outro, é que se foi atribuindo a autoria. Muitos estudiosos pensam assim: o Evangelho de Mateus data de 80 a 100. Pare bem. Uma data muito longa. Certamente, Mateus não estava mais vivo nesse tempo. Eles têm como base, muitos estudiosos, o capítulo 24 do Evangelho de Mateus, quando afirma que Mateus, né, lá escreve, que Jesus disse, com referência ao templo, que não ficaria pedra sobre pedra. Preste bem atenção. Então, os estudiosos olham nisso o seguinte, né? Que esse evangelho só pode ter sido escrito depois da queda de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo. Esse evangelho foi construído nessa data, a partir dessa data aqui, depois do ano 70. Os críticos da redação colocam ele aqui, entre 80 e 100. Os críticos do século XX, né? 21, tem essa defesa. Por quê? Porque como é que Jesus, Mateus relatando que Jesus saberia que o templo ia ser destruído e não ficaria pedra sobre pedra? Pronto, para aqueles que pensam que Jesus não fez nenhum só milagre e que não tinha a capacidade de profetizar e prever o futuro, tudo bem. Mas para aqueles que acreditam, esse não é argumento. Entendeu? E o autor do Evangelho de Mateus, os estudiosos, muitos estudiosos, colocam que é um autor desconhecido. Que o objetivo foi esse. Ele poderia ter usado até Mateus como inspiração, mas nunca o Evangelho foi de Mateus. Então o pensamento desses estudiosos vai por que caminho? Por esse caminho aqui, ó. Que muitas décadas e décadas depois, um autor que não foi testemunha ocular dos ensinamentos e das ações de Jesus, foi ele
que escreveu esse Evangelho de Mateus. Com que objetivo? De fazer frente a igrejas rivais que aceitavam outros evangelhos apócrifos e até gnósticos. Então, para dar força a essa ideia, atribuiu a autoria a Mateus, que seria um apóstolo de Jesus. É essa ideia aí que muitos estudiosos trabalham. Tanto Mateus, como Marcos, como Lucas, foi feito para esses estudiosos dessa forma. A pergunta que a gente fica a observar quando se analisa cada detalhe desses evangelhos é por que a igreja primitiva escolheu Mateus, Marcos e Lucas. Seriam os melhores personagens para isso? De maneira nenhuma. Mateus não era aquele traidor, cobrador de imposto, que era mal visto e tido como inimigo do povo judeu. Por que atribuir a Mateus esse evangelho? Ele era um dos apóstolos, mas não seria o apóstolo melhor indicado pela própria igreja se fosse seguir esse caminho. E Marcos? Por que atribuir o evangelho a Marcos? Marcos não foi aquele personagem que, além de não ser apóstolo, entendeu? Abandonou Paulo na sua missão de pregação do evangelho no meio do caminho. Por que a igreja escolheria Marcos? E por que a igreja escolheria Lucas? É um autor desconhecido. Se você pegar o Novo Testamento, só em Colossenses 4,14 é que você nota o nome de Lucas, e mais em lugar algum o nome de Lucas aparece. Não seria melhor fazer como os autores gnósticos e de outros evangelhos apócrifos, que deram nomes a personagens com muito mais peso dentro do cristianismo? Por exemplo, o evangelho de Filipe, o evangelho de Tiago, o evangelho de Pedro, o evangelho de Barnabé, e olhe quem mais, viu? Olhe só o peso, o evangelho de Maria. Então, esses sim pegaram autores consagrados dentro do cristianismo, de peso dentro do cristianismo, e deram autorias a esses nomes para que os seus evangelhos conseguissem força de persuasão dentro da igreja primitiva. Aí vai certo. Aí, inversamente proporcional, os primeiros cristãos, os pais da igreja, atribuíram a Marcos, Lucas e Mateus. Se eles fossem seguir esse caminho, não seriam esses autores. Mas sabe por que eles atribuíram? Porque o evangelho de Mateus foi escrito por Mateus, porque o evangelho de Marcos foi escrito por Marcos, e porque o evangelho de Lucas foi escrito por Lucas.